E aí, já pararam para pensar o que um porco com um focinho torto e um cavalo, sei lá, resfriado podem ter em comum? Parece que nada, né? Mas os dois são, na verdade, sinais bem visíveis de uma guerra invisível que está rolando lá dentro do corpo deles. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar na patologia veterinária para dar uma espiada nessas batalhas microscópicas que acontecem nos animais de produção. Bora lá! Então, para a gente começar, que tal um pequeno mistério? Prestem bastante atenção nas imagens que vêm por aí. Olha só, de um lado a gente tem um porco com o focinho bem torto, dá para ver nitidamente, e do outro um cavalo com uma secreção nasal bem forte. À primeira vista parecem duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra, né? Mas e se eu disser que a causa por trás disso tudo pode ser surpreendentemente parecida? Pois é, e isso já levanta uma pergunta bem importante. Afinal, o que é que está acontecendo de verdade aqui? Que tipo de processo, lá dentro, é capaz de causar uma deformidade tão grande e sinais tão claros assim, do lado de fora? E a resposta, gente, é o que torna tudo isso fascinante. Tá tudo no nível microscópico. A gente está falando de bactérias, de vírus, travando uma guerra sem trégua contra o sistema de defesa do animal. E todo o estrago dessa batalha interna, bom, é exatamente isso que a gente consegue ver do lado de fora. É essa guerra que a gente vai investigar agora, bem de perto. Então, vamos começar nosso passeio pelos suínos, animais que são super importantes para a produção de alimentos no mundo todo, mas que também precisam lidar com os inimigos microscópicos bem específicos. A primeira da lista é a rinite atrófica. O próprio nome já entrega um pouco o jogo, né? Rinite a gente sabe que é inflamação no nariz. O alvo dela são as chamadas conchas nasais. Pensa nelas como se fossem uns filtros de ar super delicados que ficam dentro do focinho. O problema é que as toxinas de certas bactérias vão lá e simplesmente destroem essas estruturas, aos pouquinhos. E agora, olha que interessante essa conexão direta do que acontece dentro com o que a gente vê fora. Na imagem da direita, tem um corte do focinho e dá para ver a destruição, a atrofia total das conchas nasais. É esse estrago por dentro que enfraquece toda a estrutura e o resultado é aquele focinho torto que a gente vê na imagem da esquerda. É um exemplo perfeito de como uma briga interna aparece do lado de fora, no físico do animal. Ok, saindo do nariz e descendo para os pulmões. A gente encontra uma das grandes vilãs da criação de suínos no mundo todo, a pneumonia micoplasmática. Imagina só, é um problema que age em silêncio, mas que causa um prejuízo de bilhões. Por quê? Porque ela é crônica, se espalha que é uma beleza e, para piorar, ainda deixa o caminho livre para outras infecções chegarem. E aqui a gente vê direitinho como esse estrago acontece. Na esquerda, o pulmão como a gente veria a olho nu. Tá vendo aquelas áreas mais escuras, mais duras? São as partes afetadas. Mas por que elas ficam assim? A resposta está no zoom, na imagem da direita, no microscópio. Toda essa mancha roxa que a gente está vendo é, na verdade, um acúmulo gigante de células de defesa. E aí vem o pulo do gato. É a própria reação do corpo, a tentativa dele de lutar contra a doença, que acaba causando boa parte do dano no pulmão. É meio irônico, né? Beleza, agora vamos trocar de bicho. Vamos sair dos porcos e dar uma olhada em como essa história toda se desenrola nos cavalos. A gente vai ver duas doenças bem importantes que também atacam o sistema respiratório deles. Para começar, o garrotilho. O nome já é bem sugestivo, né? Ele é uma infecção causada por uma bactéria, o Streptococcus equi, e é uma coisa aguda, que pega super fácil. A principal característica dele, a marca registrada, digamos assim, é que ele forma abscessos nos linfonodos. Os linfonodos são tipo as bases de defesa do sistema imune, sabe? E esses abscessos que ficam ali na garganta podem inchar tanto, mas tanto, que chegam a atrapalhar a respiração do animal. E um dos sinais mais claros, que não tem como não ver, é essa secreção no nariz, bem grossa, purulenta, igualzinha à da foto. Isso aí é o resultado direto daquela inflamação toda e da resposta do sistema de defesa contra a bactéria lá nas vias respiratórias de cima. Agora, vamos falar de uma doença ainda mais complicada, o mormo. Também é causada por uma bactéria, só que o agente aqui é outro, a Burkholderia malae. E tem uma diferença fundamental aqui. Enquanto o garrotilho é agudo, o mormo é uma doença crônica. A marca dele não são os abscessos, e sim nódulos e feridas, as úlceras, que vão se formando lá por dentro do nariz do cavalo. Então, o mais importante aqui é saber diferenciar uma coisa da outra. Essa tabela aqui ajuda a botar as ideias no lugar. De um lado, o garrotilho, agudo, bactéria Streptococcus equi, e o resultado são abscessos. Do outro lado, o mormo, crônico, bactéria Burkholderia malae, e o que ele causa são úlceras. Parecem detalhes, mas na hora de diagnosticar, fazem toda a diferença do mundo.
Agora a gente sai da baia e do chiqueiro e vai direto para o pasto. Vamos focar em doenças que pegam ovelhas e bois, que também, claro, tem que lidar com umas ameaças virais e bacterianas bem sérias. Nas ovelhas, tem uma doença viral que é ao mesmo tempo fascinante e bem traiçoeira, a Maedivizna. Quem causa é um lentivírus, ou seja, um vírus que age bem devagarinho, sem pressa. O nome já entrega o drama todo, são duas faces da mesma moeda. Maed, lá no islandês, quer dizer falta de ar, porque ataca os pulmões. E Visna significa enfraquecimento, porque o alvo é o sistema nervoso. Vamos focar na parte do pulmão, a Maed. O resultado, gente, é impressionante. Os pulmões ficam pesadões, com uma textura meio elástica, sabe? Quase como borracha. E o mais bizarro, a característica principal, é que quando o veterinário abre a caixa torácica do animal, os pulmões simplesmente não murcham. Eles não colapsam como um pulmão saudável faria na hora. E de novo, para entender o porquê disso, a gente tem que ir para o microscópio. Essa imagem aqui mostra tudo. O tecido do pulmão está completamente tomado por células de defesa, os linfócitos. É essa invasão de células que deixa as paredes dos alvéolos mais grossas. E aí o pulmão fica pesado e, claro, não consegue fazer a troca de gases direito. Agora, olhando para os bois, a gente tem um exemplo clássico de como o estresse pode ser o gatilho para uma doença, a pasteurose, que o pessoal chama muito de febre do transporte. A bactéria Mannheimia hemolítica, na maioria das vezes, está lá no animal, quietinha, sem causar problema nenhum. Mas aí vem o estresse de uma viagem longa, por exemplo. A imunidade do bicho cai lá no pé e pronto. É a chance de ouro que a bactéria esperava para atacar os pulmões. E o resultado é simplesmente devastador. O que a gente vê aqui é o que se chama de pneumonia lobar. Isso quer dizer que partes inteiras do pulmão, os lobos, ficam completamente comprometidos. Eles ficam duros, escuros, consolidados, perdem totalmente aquele aspecto normal, rosado e fofinho de um tecido saudável. É uma inflamação aguda e muito, muito severa. Bom, depois desse mergulho por dentro de vários animais e várias doenças, vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Afinal, por que é tão importante a gente entender essas batalhas microscópicas? Então, vamos só recapitular rapidinho. A gente viu 6 doenças em 4 bichos diferentes, causadas tanto por bactérias quanto por vírus. Cada uma tem a sua assinatura, seu jeito de agir, mas no fim das contas, todas são um desafio gigantesco para a saúde desses animais. E por que isso tudo realmente importa? Bom, porque não estamos falando só de problemas veterinários isolados. Isso representa uma perda de dinheiro gigantesca para os produtores. Levanta debates muito sérios sobre bem-estar animal. E no fim do dia, é um lembrete de que a saúde de um rebanho está totalmente ligada à segurança e à qualidade da comida que chega na nossa mesa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para fechar. A ciência veterinária, claro, está avançando todo dia para lutar contra esses inimigos. Só que o mundo microscópico também não para de evoluir. Então, a pergunta que fica no ar é: quais vão ser as próximas ameaças? E mais importante, será que a gente vai estar preparado para elas?